Olá, nós estamos aqui hoje representando a Associação Brasileira de Psicopedagogia, Seção Paraná. A Associação Brasileira de Psicopedagogia possui 20 unidades no Brasil todo. É uma associação que reúne pessoas que desenvolvem atividade voluntária e nós estamos aqui representando uma das unidades, a Seção Paraná. O meu nome é Laura Montserrat Barbosa, eu estou atualmente na presidência da BPP, dividindo a diretoria com mais 7 profissionais e a presidência com a Ana Karina Elmessani e a gestão toda com mais 20 e tantos profissionais. Hoje nós estamos aqui para falar de um tema importante para todo profissional da psicopedagogia, mas antes eu vou passar a palavra para minhas colegas se apresentarem. Eu sou a Carla Andrade, sou pedagoga, psicopedagoga, faço parte também da gestão, a atual gestão do BPP com a Laura, e estou aqui hoje para compartilhar a minha experiência. Eu sou Daniele Gross, eu sou pedagoga, psicopedagoga, mestra em educação e estou na BPP, surpresa até, quando fiz esse cálculo, há 9 anos, né? Então, tenho acompanhado o movimento da associação aqui na Seção Paraná, nesses 9 anos, envolvida com as atividades da diretoria e dos conselhos, e poder conversar hoje, né, sobre um dos pilares que sustentam a nossa prática psicopedagógica vai ser um prazer. Então, a Dani já me deu a deixa, né? Porque a BPP tem 3 pilares, né, que sustentam a nossa prática psicopedagógica, e um deles é a formação profissional. A formação profissional ela se divide em a formação inicial e depois a formação continuada, né? O outro pilar é a formação pessoal. Todos nós procuramos alguma forma de nos conhecer o nosso jeito de aprender, para então podermos cuidar do outro, da aprendizagem do outro, que pode ser um sujeito, uma pessoa, pode ser um grupo de pessoas e pode ser uma instituição. Então, a formação pessoal é muito importante. E, principalmente, uma formação terapêutica, que a gente se volte mesmo para a pessoa que nós somos, para poder lidar com outras pessoas. E o terceiro pilar, que é o que nos trouxe aqui hoje, é o pilar da supervisão. A supervisão da nossa ação profissional, né, que ela pode ser realizada por um profissional mais experiente, né? E nós conhecemos essa ação como supervisão, com esse nome. Mas, para a gente estar aqui hoje, nós fizemos uma pesquisa informal com os associados da BPP e tivemos contribuições de profissionais de todo o Brasil, de muitos estados do Brasil, né? Contando como a supervisão, como cada um vê a supervisão e qual a importância dela na sua prática profissional. E, nesse sentido, apareceram outros nomes nessa pesquisa, né? Além do nome supervisão, apareceu o nome covisão e intervisão. E nós fomos aprofundar um pouquinho como cada profissional trouxe esse nome. Então, supervisão parece que tem a característica de ser desenvolvida por um profissional mais experiente, por um profissional que pode ser da mesma área ou de outra área, que pode nos ajudar a analisar o caso, seja ele de uma pessoa, de um grupo ou de uma instituição.
mas que tem uma característica hierárquica, né? Alguém que tem mais experiência. E a intervisão e a covisão têm uma característica mais de horizontalidade, né? Ou seja, de pessoas com a mesma formação, com o mesmo nível de experiência, discutindo casos, né? A covisão tem uma característica mais entre os pares, e a intervisão pode ser também com profissionais de outras áreas, né? Com equipes multidisciplinares. Então, hoje, nós escolhemos esse tema para trazer para vocês, pensando que a nossa formação aqui no Brasil, ela tem muitas características, né? Tem muitas formas de formar o profissional aqui no Brasil. Então, tem formações com menos horas, tem formações com muitas horas, tem algumas que são desenvolvidas como especialização e outras como graduação. E a supervisão, ela se faz necessária em todas elas, tanto para os profissionais que estão iniciando a sua caminhada, quanto para os profissionais que já têm uma prática e, de repente, se vê diante de um caso complexo e que precisa dividir com seus colegas ou com profissionais mais experientes a reflexão e o caminho a ser seguido naquele caso. Então, como representante, né, da BPP aqui da Seção Paraná, eu quero convidar a Carla e a Dani, né, para que nos contem, primeiro a Dani, como é que você conheceu esse conceito de supervisão na sua formação profissional, como foi a sua formação e como você acabou conhecendo esse processo e vivendo esse processo na formação de psicopedagogia. Eu escolhi primeiro uma pós-graduação, uma especialização, né, para poder mergulhar nesse universo da psicopedagogia. E uma das questões que me chamou a atenção quando eu fui analisar o que o curso oferecia era a possibilidade de ele ser presencial, é um modo como eu me identifico mais, né, para poder estudar, e também se haveria a possibilidade de supervisão, né, de fazer um estágio na própria especialização. No curso de graduação, por exemplo, que eu tinha feito, eu não vivia essa experiência de fazer um estágio supervisionado e a reflexão, né, sobre esse estágio. Então, eu vivi a escola lá na graduação, mas não necessariamente que eu refletia sobre essa vida, né, o que eu vivia, o cotidiano. E aí, quando eu fui fazer a especialização, isso era uma das coisas que eu olhei, né? Então, eu queria poder viver a experiência de uma prática supervisionada. Então, nesse curso, eu vivi 2 disciplinas de prática supervisionada, né? Uma que tinha a ver com o contexto clínico e outra que tinha a ver com o contexto escolar. E institucional, né? Como se chama. E para mim, mesmo ainda iniciando a formação, não sabendo exatamente, né, o que aquilo impactaria na minha prática, eu vivi com muito comprometimento e tive a grande sorte, a grande honra de ser supervisionada por 2 profissionais que foram muito coerentes, estavam juntos, refletiam juntos. Quando a gente foi fazer a avaliação individual de uma criança, por exemplo, a gente debatia junto a cada encontro que acontecia com a criança, a gente depois debatia. Então, houve todo um acompanhamento muito interessante na perspectiva institucional também. Então, ali eu vivi, né, essa primeira experiência, né, de entender o que esse acompanhamento, né, mais de perto de uma pessoa mais experiente para que essa trajetória iniciasse. E aí, depois que eu encerrei esse curso,
eu já estava muito animada para atuar clinicamente, então já estava com todo o meu espaço organizado, já tinha um contato, um vínculo com uma ONG em que eu poderia desenvolver esse trabalho. E nesse mesmo espaço que eu organizei, eu tinha uma colega que era minha sócia nesse espaço e que estava fazendo a formação junto comigo. Então, os primeiros passos que aconteceram ali na clínica, né, atuando já com os nossos clientes, com essas crianças que a gente teve a honra de encontrar nesse início da nossa caminhada, eles foram muito difíceis. Porque aquela prática supervisionada da formação, eu não sabia onde encontrar depois que eu me formei. Porque lá eu estava, né, amparada por uma instituição que ofereceu o curso. Depois que encerrou aquele momento, eu me senti perdida, né? Puxa, e agora? Como é que eu vou continuar tendo esse apoio, essa possibilidade de reflexão junto a outros profissionais? Então, eu me senti um pouco perdida depois no início, né, dessa minha trajetória, e com essa minha colega, que era a minha sócia no momento, a gente começou a desenvolver algum trabalho de troca entre nós, que a gente nem sabia, né, que poderia ser a tal da covisão. Já tem nome. Então, a gente estava uma apoiando a outra, né, puxa, né, eu vi isso, entendi isso, vamos fazer uma sessão juntas. A gente começou a trabalhar também nessa parceria com as mesmas crianças, nessa parceria. E levei um tempinho para entender a possibilidade de viver a supervisão aí formalmente, né? Então, foi só quando eu me aproximei da associação, entendi que havia, né, esse funcionamento, existia uma grupalidade, existia pessoas conectadas, pertencentes, né, a esse compromisso, né, de transformar a vida, né, das pessoas a partir do olhar da psicopedagogia, é que eu vislumbrei a possibilidade de supervisão, né? Então, primeiro fui conhecendo alguns cursos de aprimoramento, né? Então, fui devagarzinho entendendo aonde que eu poderia pisar para poder me aproximar de pessoas mais experientes e que pudessem, de fato, né, me ajudar naquele trabalho inicial. Então, foi eu acho que foi uma busca, assim, cavando. Cavando, né, uns caminhos, né, tentando entender, conhecendo psicopedagogas mais experientes, porque eu tive no mesmo momento em que eu atuei na clínica psicopedagógica, eu também atuava na coordenação escolar de uma instituição. E nessa instituição, eu me encontrava com outras psicopedagogas, como a própria Laura, que está aqui, né? Então, outras psicopedagogas experientes tinham clientes que estudavam, né, na escola que eu trabalhava, e aí foi onde que os tesouros foram aparecendo, e eu fui conseguindo entender todo esse movimento. Mas na própria especialização, eu não tive esse entendimento, eu saí de lá sem ter esse entendimento desse tripé primordial. Eu não tinha esse entendimento, né? Então, o processo terapêutico, ele acontecia por outros caminhos, por uma necessidade que não necessariamente compreendida por esse tripé, né, profissional. A supervisão, então, ela não aconteceu nos primeiros anos da minha prática clínica, né? Legal. E esse processo de conhecimento, de amadurecimento, né? Isso acho que é uma característica muito minha, né? Mas foi... É um percurso, né, Dani? É um percurso, um caminho. E para você, Carla, como é que foi? Eu estava ouvindo a história da Dani pensando como eu fui privilegiada. Porque realmente, assim, eu não tinha dúvida que terminando a formação, o sentimento seria bem esse mesmo, assim, né? De, eu tô perdido, por onde começar, né? E acredito que boa parte das formações, até na graduação, né, ou especialização, a gente sai com esse sentimento, eu preciso de mais, né? E na pedagogia, eu já sabia que eu ia para a psicopedagogia, eu já havia me encantado, né? Eu tinha professoras na pedagogia que já falavam da psicopedagogia. Aí tive essa experiência docente, né? E aí fui para a psicopedagogia. Porque eu falo do privilégio, né? Então, na formação que eu fiz, que também dava formação clínica e institucional, né?
a boa parte do quadro de professores fazia parte da BPP. Então, o assunto, a BPP, era comum na formação, né? E aí, dali você já vai tendo aquela sensação de, ai, que legal isso. Existe já um grupo de pessoas, né? Os pares, aquela identificação, você já saber que pode fazer parte daquilo. Então, eu já fui concluindo a formação com esse sentimento, esse pensamento. Tanto que eu me tornei associada já estudante. Até que foi, né, até numa conversa com a Laura, ela, mas você pode ser, você não precisa esperar terminar. Como estudante, você já pode ser associada, né? Então, já iniciei como estudante. E aí, no processo de formação, no último período, aí veio a pandemia, bem naquele momento, né, que estava para concluir. Aí, como fazer a parte da prática supervisionada se estava tudo parado. Aí, a instituição, né, fez uma pausa ali, uns 6 meses. E aí que, né, foi possível retomar e fizemos daí a prática supervisionada, tanto em instituição quanto na clínica, né? E foi uma experiência fantástica, porque foi quando a gente pôde realmente sentir, né, com a supervisão delas, né, com toda a experiência delas, o caso clínico de uma avaliação, né? E daí na instituição, nós escolhíamos a instituição que ia ser realizada essa prática. No caso, nós escolhemos daí uma empresa mesmo, não foi uma escola, foi uma empresa. E foi uma experiência fantástica porque nós podemos verificar a aplicação da psicopedagogia em instituições além das escolares. Então, foi uma experiência muito boa mesmo. E a partir dali, eu já era associada da BPP, daí, né, concluí o processo de formação, né, apresentação das monografias, aquela coisa toda, e me tornei daí associada efetiva. Aí, a partir dali, tinha que começar, né? Já tá aí agora. E aí, logo de início, que eu acredito que seja uma coisa que, né, muitas profissionais vivam, né? Não era possível já iniciar uma clínica, né? Alugar um espaço, já começar. Então, naquele momento, existia a possibilidade de alugar horas, né? De espaços. Então, eu comecei a atender alugando horas, assim, de alguns espaços. E daí surgiu um projeto na BPP também, chamado Gralha Azul, né? Que eu fiz parte de nós atendíamos e tinha também a supervisão delas a partir dali. Isso, para mim, foi um reforço muito importante, porque eu tinha essa supervisão lá, que já, né, também me fortalecia para os atendimentos particulares que eu tinha. E a partir dali também consegui seguir, estando dentro da BPP, né? Aí eu sabia que existia também a supervisão ali. Daí comecei essa supervisão nesse projeto de supervisão da BPP e dei sequência até então. Pensando, né, quando a Laura trouxe esses conceitos que vieram a partir da pesquisa, né, eu vi mais um privilégio, né, como eu realmente estou conseguindo viver todos esses processos. Então, a intervisão, né, veio daí também de uma iniciativa minha, já desde da prática docente. Eu senti que seria importante buscar uma terapia, autoconhecimento, né, para levar também para a minha prática e para a minha vida pessoal. Então, ali eu já comecei essa pontinha do tripé, vamos dizer assim. Aí, estando na BPP, a supervisão mesmo, né, com a supervisora. E também a covisão, porque a partir dos encontros da BPP, a partir das formações mesmo, né, oportunizadas pela BPP, acontece essa covisão, até que intuitivamente ou até mais intencionalmente, quando né, num momento assim mais da formação continuada mesmo, né, que a BPP oportuniza. Então, assim, eu vi o quanto realmente eu fui privilegiada, tive um privilégio muito grande e sigo nesse processo, porque eu penso que a supervisão, ela realmente traz essa reflexão, ela amplia, ajuda a não ficar aquele trabalho tão solitário da clínica, né? Então, você vai levando em cada encontro aquelas situações. Antes eu levava um caso só, agora eu já vou para a supervisão, já levo vários. Com aquele está acontecendo isso, com aquele está acontecendo assado, né? E é muito bom poder fazer essa expansão, né? Ajuda realmente a gente assim, a ampliar o olhar, a voltar mais seguro para as decisões que a gente toma nos casos clínicos, né? Porque a insegurança é muito grande no início de carreira, né? A gente está falando de vidas, de pessoas que estão ali, né? E buscando o nosso olhar. Então, é de extrema importância, assim, a gente estar seguro. Nessa pesquisa, né, apareceu, assim, a supervisão, a importância da supervisão como esse espaço de reflexão, como também um espaço de vislumbrar, né, várias possibilidades de caminhos a serem seguidos, e também
o conhecimento das nossas limitações naquele caso, naquele processo, né? Porque mesmo o profissional iniciante traz essa insegurança que vocês estão falando, que eu também vivi, né? No início da minha carreira havia muito pouca possibilidade de supervisão, porque eu sou associada número 3 da BPP Nacional, mas eu tive a oportunidade de ter a minha supervisão com o professor Jorge Visca, com quem eu fiz a formação. E então a gente vai procurando, vai colhendo e vai também descobrindo que a gente precisa se desenvolver. Aonde estão as nossas fragilidades, e tudo isso acontece nesse contato com o outro, né? Tanto de intervisão com outros profissionais de outras áreas, como de supervisão com profissionais mais experientes. Às vezes, um caso, você precisa ter uma supervisão com um psicanalista, com um psiquiatra, com um neurologista, com uma enfermeira, com uma fono, com uma físio, né? Então, a gente amplia o olhar, porque o nosso aprendiz é um sujeito inteiro, né? Uhum. E aí, na prática profissional, a gente vai buscando, porque às vezes chegam casos que a gente nunca viveu, que a gente nunca estudou, e que a gente vai precisar, sim, né? Mesmo o profissional mais experiente, eu até hoje vivo processos de covisão e de supervisão, porque em casos complexos a gente precisa, e eu trabalho numa equipe também, então esse processo de intervisão acontece quase que em todas as reuniões, né? E eu queria saber de vocês, né, no processo que você está dizendo lá no teu consultório, né? Você já deu um pequeno trailer, né, de como que você como é que você se utiliza desse processo de supervisão, de covisão, dentro do teu trabalho hoje, né? Você já falou que você está em clínica, e eu sei que você está fazendo também uma formação para trabalhar com grupos, né? Então, eu queria entender um pouquinho como você está vivendo esse processo de supervisão agora como profissional. Né? Tem sido assim, continua sendo importantíssimo, né? E como você, né, até falou, hoje em dia você, né, imagina vindo da Laura, né? Eu ainda faço. Acredito que também para o resto da vida, e quanto mais a gente troca e está também nessa covisão, né? Auxilia demais no dia a dia, né? Então, há 2 anos, acho que 2 anos, daí eu estou com a minha clínica mesmo, né? O meu consultório, onde eu atendo as crianças, adolescentes hoje. E utilizo a supervisão, né, particular, né, participei desse projeto da PPP, mas hoje já é a supervisão particular. No início a gente usa muito mais, né, porque a sede, assim, né, e também a insegurança, né, então você busca muito mais a supervisão, assim. Hoje já consigo me sentir segura para tomando as minhas decisões e vou procurando, como você diz, conforme vou sentindo que o caso, nossa, é um pouco mais complexo, né, ou se eu sinto que não, já é a hora de buscar e conversar e trocar uma ideia, né, então vou buscando a supervisão nesse sentido. Estar na BPP também tem, eu acho que esse ponto muito positivo, que é essa disponibilidade, né? Você tem acesso às profissionais mais experientes, então não é limitado, né? Eu tenho uma profissional que me acompanha desde o começo, mas, por exemplo, se eu sinto hoje que gostaria de buscar tal supervisora, porque ela está nesse caso específico com uma formação X, né? Eu tenho essa possibilidade, por exemplo, um exemplo, a dislexia, eu sei que tal profissional, né, tem mais esse tipo de formação, daí você vai. Então, tem essa flexibilidade também, que eu acho bem importante para a gente, enquanto profissionais, vamos chamar ainda de iniciante, também sigo iniciante, né? Então, eu uso muito dessa forma hoje, nessa busca, dessa maneira. A intersupervisão,
Intervisão. Intervisão, é. A intervisão, uso bastante hoje, dessa forma que você trouxe também, seja conversando com o neurologista, dependendo do caso que eu estou atendendo. É tão importante esse tipo de trabalho, porque realmente você percebe, sabe, as visões sendo somadas naquele caso desse sujeito que é inteiro, né? Como você trouxe. Então, aí você conversa com o neuro dele, você conversa com a fono, né? Então, vai ter a própria, às vezes, também atendimento terapêutico, né? Com a psicóloga, psicanalista, você também vai fazendo essa conexão e como é favorável para o sujeito, né? O aprendiz. Então, eu também procuro muito, né? Não entra aqui na supervisão, mas o contato com a família, a escola. Então, a gente precisa, né, ter essa flexibilidade de mediação o tempo todo, né? Em prol do aprendiz mesmo. Joia. E daí tem falando da supervisão hoje, eu acho que é mais dessa forma que eu uso. E também na intervisão com o meu acompanhamento mesmo, com o psicanalista, né? Que ajuda bastante. Com a tua formação daí pessoal, né? Pessoal. E, Dani, eu sei que você não está no espaço da clínica atualmente, né? Já esteve. Já. E agora você está na instituição. Então, eu gostaria de saber como é que é nesse trabalho aí de brincar, de estar com as crianças numa outra possibilidade de interação, de ensino, aprendizagem. Como é esse processo, como é que você tem sentido, se você dá supervisão, se você busca supervisão, como é que é? Então, meninas, eu acho que viver a supervisão, a primeira vez na vida, a hora que você vive, né, esse processo, é uma coisa que acho que alarga tanto, abre tanto o teu olhar, que parece já que se torna algo comum, assim, na dinâmica, né? E hoje eu já enxergo, assim, na minha atuação, mesmo não estando na clínica, que muitas oportunidades que às vezes parece um café informal, ele é um momento apropriado de uma covisão, por exemplo, né? Então, as trocas, elas acontecem, né, em tempo integral quando a gente está disponível, né? Enquanto eu estive na clínica psicopedagógica, já tem 6 anos, né, que eu não atuo mais na clínica. Para mim foi muito claro, assim, o processo de amadurecimento do olhar da minha avaliação e da forma como eu comecei a realizar as intervenções com os clientes que eu estava vivendo, né? A partir das construções feitas na supervisão, né? E aí, cada construção, né? Cada nova reflexão, eu trago essa bagagem hoje, né? Desses momentos vividos, né? Então, eram as relações, né, com as crianças que estavam comigo na clínica. Eu também vivi a possibilidade de supervisão dentro da instituição que eu atuei, né? Uma escola em que todo o percurso de atuação no entendimento, né, dos processos de aprendizagem e desenvolvimento das crianças, eu vivi a supervisão, na perspectiva da psicanálise, né? Então, toda essa bagagem anterior ao meu novo projeto de vida, eles continuam comigo, né? Então, nada parece que, né? Agora você não está mais na escola, não está mais na clínica, né? Não precisa de mais nada disso, né? Não precisa tá pensando junto, né? Com as outras pessoas e pelo contrário, porque essa bagagem vem comigo e também carrego comigo essa necessidade de estar junto aos pares constantemente, aos pares profissionais de mesma formação, profissionais de formações, né, diferentes, e hoje eu vivo muito mais isso, que são, né, essas supervisões com os profissionais, muitos pedagogos, porque tem uma abordagem específica que eu trabalho na perspectiva do brincar, então eu tenho uma supervisora, né, que me acompanha aí já numa trajetória longa, para que eu aprimore, né, esse meu entendimento para o olhar do brincar do bebê, que é né, que é onde eu tenho atuado hoje, nessa empresa, né, que eu abri. E também estar, né, junto à ABPP, junto aos profissionais da ABPP, me dá essa segurança também, né, de poder desenvolver essa covisão com vocês e com outros profissionais, de que
de que a transformação, né, tudo aquilo que a gente oferece às pessoas com quem a gente trabalha, porque hoje eu trabalho diretamente com os bebês, com a mãe dos bebês e com profissionais que trabalham com bebês e crianças pequenas, né? Então, eu também trabalho na formação, né, de educadores e de coordenadores pedagógicos. Então, acho que trazendo, né, esse senso de responsabilidade de que uma vez experimentado não tem mais como não viver. E aí a gente, né, eu tenho buscado isso, assim, me descobrir dentro das minhas necessidades e buscar, eu tenho essa supervisão contínua, né, com uma profissional que é pedagoga e pontualmente com profissionais de outras áreas, inclusive com filósofa, né, da área da sociologia, né, dessa área de humanas, assim, que eu acho que ampliam tanto o olhar da gente para alguns entendimentos mesmo, né, de contexto social, de contexto político, de contexto econômico, por exemplo, né, então a gente amplia o olhar para entender aquilo que a gente vive nesse pequeno locus onde a gente está, né? Então, é um movimento que a gente tem que se escutar dentro da gente para entender as nossas necessidades, né? E procurar essas pessoas parceiras. Muito legal. E agora eu gostaria que a gente conversasse um pouquinho sobre a supervisão na BPP, né? A Carla já deu alguns spoilers, mas na BPP a gente vive esse processo em alguns setores. Nós temos o projeto o projeto social Gralha Azul, né? Onde o profissional vai atender crianças que não têm a oportunidade de ter esse acompanhamento psicopedagógico por um profissional particular, né? Então, elas têm o acompanhamento de profissionais que buscam a BPP, profissionais iniciantes ou não. Nós temos hoje trabalhando, já tivemos profissionais já com uma larga experiência trabalhando no projeto social. E nesse projeto social nós temos a supervisão quinzenal, que acontece a supervisão em grupo, né? Então, são o grupo de pessoas que atuam no projeto social, atendendo essas crianças que são acompanhadas no seu processo de aprender por psicopedagogos associados da BPP. E também temos os encontros, enfim, as palestras, onde a gente trabalha a formação continuada do associado. E agora a gente, nessa gestão, instituiu um projeto que a gente chama de projeto de formação continuada por meio de supervisão, né? Então, a gente abriu, temos uma comissão, um projeto piloto ainda, que a gente está trabalhando desde, eu acho que nós estamos no 2º ano de atuação, com algumas modificações já presentes. Nosso Conselho Estadual está cuidando e trazendo olhares para que a gente vá aperfeiçoando isso. E eu sei que a Carla viveu supervisão nesses 2 processos, né, Carla? Como dentro do projeto social, né? E também nesse projeto de supervisão, que daí sim ele é feito para os associados com um valor diferente do valor do mercado, com possibilidade do associado ter um profissional titular que pode ajudar a olhar os seus casos. Então, eu queria que você falasse um pouquinho da supervisão. Eu comecei primeiro foi com o projeto social, né? Do Gralha Azul, porque não existia ainda de supervisão. E foi muito bom porque foi um contexto bem diferente, né? De todos que eu já havia atuado, assim, foi uma experiência muito boa. Ter a supervisão, ainda que em grupo, eu penso que dei soma ali, covisão, né? E a supervisão, então, foi muito bom. Essa experiência também foi muito boa.
havia toda essa interação, né, e liberdade de nós, como supervisionandas também, falarmos, né, e uma trocar com a outra, as práticas, assim. E aí eu fiz durante 2 anos esse, né, da E é importante que a gente sinalize, né, que esse processo é todo voluntário, né? Tanto a associada que vai atender as crianças na instituição é uma voluntária e a profissional que dá a supervisão também faz isso de forma voluntária, né? Exatamente. E daí no outro projeto, né, de supervisão da BPP, havia uma carga horária definida, né, para ser realizada, não era por tempo, prazo em dias ou meses, né, era uma carga horária a ser realizada. Aí eu concluí também a carga horária, foi muito bom porque tinha essa questão do valor diferenciado, todo esse estímulo, né, para as profissionais, e também consegui concluir, né, daí ao final nós recebemos sempre, né, além de ter voltando até o Agralha Azul, tem todos os momentos de formações, né, que a gente se encontra, é um momento bem, bem, bem agradável, de muito aprendizado. E, ao final, nós recebemos o certificado, né, da carga horária, todo o tempo que nós participamos daquele projeto. Vale muito a pena, um projeto bem enriquecedor, assim, para a carreira. Isso. Muito bom. Então, nós estamos falando de 2 projetos, né, dentro da BPP. O projeto social Gralha Azul. Isso. E o projeto de formação continuada por meio de supervisão. E os 2 certificam, né, a carga horária de supervisão, e a gente sabe que dentro da BPP existe um programa de evolução, né, de categoria de associado. E então, com 60 horas de supervisão, você já pode comprovar para poder se transformar num associado titular, né? 3 anos de exercício da psicopedagogia, 3 anos também de supervisão, somando 60 horas. Então, esses projetos da BPP auxiliam na história do associado que deseja mudar de categoria profissional, né? E eu queria que a Dani falasse um pouquinho, né, porque ela trouxe, numa reunião, ela faz parte do Conselho Estadual da BPP, Seção Paraná, que ela fale um pouquinho da necessidade dessa supervisão no âmbito também institucional, né, que ainda não existe. Estou puxando para o meu lado, né? Tô puxando a sardinha para as minhas necessidades, né? E eu acho que essa é um dos movimentos bonitos que acontecem na BPP, né? Essa possibilidade de escuta, de trocas, né? Que a gente se sente à vontade em poder até falar, né? Das nossas próprias dores e, quem sabe, né? Ampliar para ser algo pensado para mais pessoas, né? Então, eu vivo hoje, né, essa atuação, né, na minha própria empresa, na minha própria instituição, e também vivo a possibilidade de consultorias e formações em outras instituições, né? Um dos serviços que eu presto hoje. E muitas vezes, né, apesar de eu falar que estou, né, rodeada, né, de profissionais que possam me ajudar a ampliar esse meu olhar, às vezes eu acho necessário poder conversar com uma psicopedagoga, né, para poder ampliar esse olhar de uma instituição que aprende, né? Então, a gente muitas vezes, né, tem essa visão de que o psicopedagogo atua única e exclusivamente, né, com um sujeito, né, a criança ou o adulto. Mas a gente também tem essa visão, né, esse entendimento de que as organizações, as empresas, as escolas são um organismo que aprende, né? E aí poder, né, eu hoje tendo esse privilégio de viver essas experiências, eu sinto falta também de poder viver isso dentro da própria associação, né? A gente poder, talvez, né, essa dor faz com que a gente também se coloque, né, na possibilidade de, então, vamos junto criar alguma coisa, né? Mas de poder realmente, né, pensar junto com profissionais dessa área, né, que é a base da minha formação, né? Então, por mais que eu esteja, né, trabalhando com uma abordagem específica dentro da pedagogia,
o olhar que eu vou para quando eu trabalho numa instituição ou num grupo de mães, por exemplo, com bebês, vem dessa nascente, é psicopedagógico, né? E aí eu acho que é uma possibilidade também da gente ir ampliando, né, essa visão para os lugares de atuação do psicopedagogo, né? Isso. Muito obrigada, né? Eu quero agradecer essas duas companheiras aí de ABPP e dizer que a gente deixa, então, essa ideia para a próxima gestão. Próxima gestão. De avaliar esse projeto piloto de supervisão no espaço da clínica, né? Um trabalho que, nesse caso, não é voluntário nesse projeto, né? E estender também para as instituições, né? E eu acho que é um projeto importante, grande, a gente está experimentando, mas penso que ele pode ser ampliado, sim, né? E quero agradecer vocês duas pela participação, pela contribuição, né? E também agradecer a vocês que estão nos ouvindo e dedicando esse tempinho para pensar sobre supervisão na ação profissional, né, como psicopedagogo. E deixo agora um espacinho para vocês se despedirem desse podcast tão gostoso, né? Então, eu quero me despedir podendo falar com quem está nos ouvindo a respeito, né, desse tripé, né, que nós estamos falando aqui, né? Muitas vezes profissionais, né? Quem sabe os profissionais iniciantes possam estar nos ouvindo, né? A gente consiga chegar a cada vez mais lugares, assim, com isso. Então, a minha intenção e o meu recado é que quanto mais esses profissionais puderem se sentir, primeiramente, pertencentes a um grupo, né, de pares, de parceiros, para poderem fazer as suas trocas e buscarem o seu... os seus profissionais que vão poder dar esse apoio na evolução da sua carreira, do seu processo. Porque hoje a gente está muito bombardeado, assim, de receitas prontas de como fazer, faça tal e tal e tal passo que você vai conseguir atingir um sucesso profissional, vai poder fazer a avaliação perfeita do seu cliente, né? Então, a gente está imerso num universo que nos dá muitos caminhos. Mas um caminho consistente, né? Que eu tô falando da minha prática, da minha vivência, um caminho consistente é quando a gente consegue, de fato, né, ter um vínculo, estabelecer uma relação de confiança para poder se sentir confiante na atuação e não simplesmente seguir porque todo mundo está fazendo daquele jeito, né? Então, que a gente consiga realmente... entender, né, qual é o nosso lugar, qual é o nosso papel de psicopedagogos todos os dias e busquem a supervisão como o primeiro... Não foi o que aconteceu com a minha prática, né? Então, que isso sirva de lição, né, para as pessoas que vão poder buscar isso desde o início da sua carreira. E agradeço a partilha, né? A gente poder estar em companhia aqui para poder falar sobre isso e um grande prazer para mim poder estar junto da BPP em todos os momentos. Que bom. Faz muito bem, né? Então, pegando o gancho da Dani, né? Também me despeço, agradeço a atenção, a oportunidade de partilha. Concordo plenamente com a Dani que uma das questões, assim, o diferencial, realmente, pelo menos para mim, né? Que pude começar com supervisão, foi justamente ter esse apoio caso a caso, clínico, porque eu também acredito que fórmulas prontas, né, para atender o ser humano, que é um ser tão complexo, né, inteiro e complexo, né, como a Laura trouxe, realmente, na minha prática, não caberia, né? Então, a supervisão fez toda a diferença para me formar, né, e está me formando. E não tenho dúvida também no atendimento de cada criança, cada adolescente, né, que eu posso atender, pude atender na história da minha vida. E obrigada também às duas, né, por esse momento de aprendizado, de partilha, né, que nos preenche, nos nutre, né, e faz tão bem. Isso aí. Então, que todos tenhamos um bom dia, né, e até o
próximo podcast.